E eu acho interessante aquilo que você destacou da frase do Lehman, né, da ilustração que ele faz da igreja como embaixada aqui, porque é totalmente relevante esse sentido, né? Então vamos lá, vamos recapitular aqui brevemente. Quais são os passos da disciplina? A gente viu que o irmão pecou, não com atitude de superioridade, mas com amor, com graça, misericórdia. A gente vai lá não para meter o dedo na cara dele e dizer você está condenado, você está errado. A gente vai lá para ajudar o irmão. O objetivo do texto, inclusive, o texto fala, né? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o objetivo do texto é ganhar o irmão, né? Mas você viu o irmão pecar, você o confrontou com amor para querer ajudá-lo, ele não quer abandonar o pecado. Você vai para o próximo estágio. Você vai com 2 ou 3 testemunhas ali. Ele ouviu, acabou, ganhou o irmão, glória a Deus. Não ouviu, vai para o próximo estágio, você vai tornar isso mais uma questão da igreja como um todo. A igreja admoestou, ainda em amor, não houve arrependimento, aí a gente vai para o passo final, que é a excomunhão. E o que é essa excomunhão? É condenar a pessoa ao inferno? Não, mas é um declarar que nós não temos mais como dizer que você é um cidadão deste reino, a imagem da embaixada, né? Olha, você não está demonstrando não que nos representa, você não nos representa aí fora, né? Como o corpo de Cristo. Exato. É uma coisa muito triste. E assim, é muito ruim você ver que a Bíblia deixa de ser norma de fé e prática na vida dessas pessoas, e quando uma igreja não é doutrinariamente saudável, pode acontecer de um grupo na igreja, por exemplo, achar que aquela pessoa que está sendo excluída deveria permanecer mesmo negando a Bíblia como única regra de fé e prática da sua vida. Aí a coisa complica. Demais. Porque então a disciplina da igreja tem que ser da igreja. Ou seja, a igreja tem que estar ciente de que houve uma quebra constante, né? A dureza de coração, a dura cerviz, né? Dura cerviz, para quem esse é um linguajar evangélico também, né? Muita intimidade com esse linguajar, é a pessoa que não se dobra, não inclina o pescoço, né? Ela não faz esse sinal de reverência. Sim. Para com a palavra de Deus, novamente. Sim. Para com a autoridade de Deus, tão descrita na Escritura como norma de fé e prática na vida de todo cristão. Então a dura cerviz é uma pessoa que fica rígida, dura, ela não cede, né, aquilo que a Bíblia diz. Então, a disciplina, ela é um ato amoroso. Provérbios, capítulo 15, verso 10, diz: disciplina rigorosa para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Está falando de uma morte espiritual, falando, né? Não é uma morte imposta pela igreja, tipo Inquisição. A gente tem que tomar muito cuidado com os termos para explicar, né? Então, porque morte na Escritura Sagrada é separação, né? Então, a pessoa, ela se separa daquilo que Deus propõe para ela, se separa da comunidade, né? Se separa até mesmo da sua confissão de fé previamente dita diante da igreja, quando ele foi e se tornou membro da igreja, né? Comungante e tal. Então, a disciplina é muito importante, mas ela tem que seguir esses passos amorosos que Jesus estabelece. Isso é muito importante porque, como você falou, há muito essa coisa de achar, não, se ele está em pecado, vamos amá-lo mais se nós passarmos a mão na cabeça dele, tentarmos segurá-lo aqui o máximo possível e continuarmos tentando mudá-lo. Mas primeiro, que não foi esse o método que Jesus, em toda a sua sabedoria, instituiu. Nós vemos aqui em Mateus 18 claramente, ele diz, olha, chega um estágio que você tem que tratar como gentil e publicano, ou seja, como alguém que não faz parte desse povo de Deus. E o que é interessante é que, inclusive, a partir do que é somado com 1 Coríntios 5, que aí não vai dar tempo da gente ler, mas fica a recomendação para você ler em casa aí, quem está nos ouvindo. Mas o que nós vemos é o cuidado aí pela pureza da igreja, pelo cuidado para que não fermente a massa como um todo, né? Para que haja a pureza dos membros que ficam, e inclusive isso é para o bem
daquele que vai, né? Porque Paulo usa uma linguagem extremamente forte do entregar a Satanás, mas o objetivo ali é, olha, você está dizendo ele pertence ao mundo, e vamos orar para que, se ele for realmente do Senhor, ele vai sentir falta dos braços do Pai, e ele vai querer voltar ali, né? 1 Coríntios 5, sabe qual é a dor no coração do apóstolo Paulo? É que a igreja estava achando normal isso. Eita, que é o que acontece hoje em dia muitas vezes, né? Entendeu? A dor no coração do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, geralmente, versículo 1, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Uhum. Aí ele descreve a imoralidade, tudo. Aí ele diz no versículo 2, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Uhum. Quer dizer, ele diz, gente, o sujeito, todo mundo sabe que ele está em pecado, é um pecado público, né? Fica evidente, e vocês acham normal, tá tudo certo. Ele diz, peraí, né? Então é a famosa maçã podre no meio do cesto, né? Exato. Já está contaminando o cesto todo, né? Então é por isso que ele diz, tira esse sujeito daí. Exato. Exato. E aí é para o bem de todos no final das contas, né? Inclusive do próprio sujeito, que é melhor que ele veja que as ações dele estão mostrando que diante da embaixada ele não está sendo reconhecido, porque isso vai chamar a atenção dele para mudar a vida se ele fizer parte do povo do Senhor, né? Ele vai querer. Inclusive compartilhando aqui de maneira, obviamente sem citar nomes nenhum, né? Mas citando de uma situação da nossa igreja. Nós somos uma igreja pequena, nova, a Igreja Batista Reformada de Jundiaí, mas nós já passamos por uma situação em que nós tivemos que disciplinar um membro que permaneceu não se arrependendo de seu pecado até um momento que, não, depois de muito a gente tentar, como igreja como um todo, fazer com que ele se arrependesse, não houve arrependimento, então nós fomos para o último passo da excomunhão. E aí as pessoas às vezes questionam, né? Mas e aí, o que é que isso funciona? A disciplina funciona para alguma coisa? Primeiro funciona porque a palavra nos manda fazer, acima de tudo. Mas só compartilhando uma experiência específica. Essa pessoa passou uns 2, 3 meses longe ali da igreja, mas ela voltou arrependida, percebendo que ela tinha pecado e que ela estava sentindo falta do amor e do cuidado da igreja local, sabe? E isso é uma coisa muito incrível. Amor e cuidado. A Bíblia é clara com relação a isso. A disciplina na Escritura Sagrada está diretamente ligada ao amor. Se não for um ato amoroso, repleto de cuidado, né, de ensino, de exortação, a pessoa vai sair com mágoas no coração, né? Achando que não foi amada. Na verdade, ela precisa entender que aquela igreja, porque ama, estava chamando ela de volta aos princípios, aos parâmetros estabelecidos pelo próprio Senhor na sua Escritura Sagrada. Sim. Então, e Deus e o Espírito Santo faz isso, sabe, também. Aí é a hora Exato. Da maravilhosa graça de Deus, né, na restauração, a restauração.